Acho que agora deu. Oi, todo mundo. Não sei se está funcionando. Agora sim. Mas desculpa que me atrapalhei e não consegui conectar na hora ali. Oi, Ju. Tomei um pau pra entrar aqui, Ju. Por isso. Vamos ver se o pai entra aí pra mim chamar ele. A ideia é a gente falar um pouquinho de ecografia na gestação. E acho que hoje não vai depender das perguntas que surgirem, é mais para esclarecer, né, quem aparecer aí. Ó, agora é o pai que não tá entrando. Vamos ver se ele entra aí. Ó, entrou. Já te vi, pai, tu tem que me pedir para entrar agora. Vamos ver se vai chegar para ti aí. Te mandei a tua entrada aí. Olá. Como sempre, um pouquinho difícil para entrar, né? Faz parte do jogo. Faz parte. Faz Tá parte tudo do... preparado e vai chegar na hora, tranca. Mas não aparecia para cá o Nasce Saúde. Mas tá bem. Eu tava Já desde as 7h29 tentando entrar. tá. Então tá, Bom, pai, vamos falar um pouquinho de obstetrícia. Ultrassonografia e obstetrícia, né? Que eu sei que quando tu começou não tinha ultrassonografia. Eu já sou um obstetra da era que não existe. Tem que ter ecografia, né? Não existia, né? Eu É. queria saber como é que era na era pré-ultrassonografia, como é que tu te virava. Eu não sei se deu tempo de tu te apresentares ou não. Não sou bom nisso, viu? Tu é bom nessas coisas de apresentação. Tá certo. Então, para quem não nos conhece, Hum, eu sou o Gustavo Staibel, sou obstetra. João Staibel, meu pai, que está ali embaixo do vídeo comigo. Nós dois somos, junto com a Vera Feldes e com o Edson, os fundadores do NASCE. E sou obstetra, pai da Martina e da Rafaela. Tu é o João, vô da Martina e da Rafaela, do Léo e do Rafa. isso. Tá bem. Mais informal, não sou tão formal quanto o Edinho, não adianta. Não tenho o dom da apresentação que nem ele tem. E isso já dá uma diferença em termos de tempo, né? Eu tenho 45 anos de formado, o Gustavo tem 19. E vou dar o exemplo da ecografia do próprio Gustavo. Quando o Gustavo nasceu, então, há 42, quase 43 anos atrás. 78. Como? Em 78. 78. Nós achávamos que era o Gustavo que ia nascer, nós não tínhamos certeza, porque a ecografia era realmente muito precária. Tá? E isto cresceu ao ponto de que agora alguns casais que não querem revelar sexo, não são muitos, mas são poucos, não querem saber se é menino ou menina, fica difícil nós fazermos a ecografia e, de repente, o próprio casal não reconhecer a genitália, se é masculina ou feminina. Nós temos que fazer um exercício para bloquear a imagem, porque ela é muito, muito evidente. Né? Pai, tu Então, tá falando isso e tu nem sabia, mas há 10 dias atrás eu tava com uma paciente que não queria saber o sexo. E quando ela não querem saber, eu também não gosto de saber o sexo. Daí, sem querer, a gente pode dizer, né? Então eu não sabia. Só que fazendo a ecografia, de repente, pum, apareceu o genital na minha frente ali, entendeu? não. Mostrando qual era o sexo. Eu não vou dizer aqui, porque eu não sei se ela tá escutando aqui também. Mas apareceu e ela viu também. O marido não viu, mas naquela hora ali, de tão Não. claro que era, né? É Tão claro evidente. que é a imagem. É muito evidente, não tem como. Não é fotografia, você sabe que a ecografia não é fotografia, é formação de uma imagem, mas cresceu tanto isso que. E essa é a outra grande vantagem da ecografia hoje em dia. A tendência é que todo médico obstetra faça ecografia. Tá? Ainda existem algumas resistências de alguns que não fazem, mas a ecografia trouxe o feto, que é intraútero, quase para fora. Tá? Ele dá para enxergar, dá para ter ideia que é parecido com não sei o quê, dá para ter ideia da sua formação, da sua movimentação. Então, isto é uma grande
vantagem, porque muito cedo existe a comunicação dos pais, e principalmente da mãe, com o seu feto interior, e já uma grande ideia daquela criança que vai nascer. Então, realmente, a mudança foi assim, ó, 100%. Não tem o que dizer diferente. Sim, eu que me formei em 2002, né, pai? No plantão a gente ainda tinha os casos daqueles gêmeos, que a gente brincava gêmeos surpresa. Chegava aquelas pacientes com a barriga grande, ia É, para a sala de parto, nascia um, quando vinha o segundo. é. Ou Não. então a gente tava esperando que nascesse de cabeça, quando via tava vindo de bumbum, que é pélvico, que a gente chama, né? Isso, não, isso praticamente não, acabou. Ecografia, para essas coisas muito simples, bom, ela é 100%. Né? Ainda para algumas preocupações que se tem com o feto dentro do útero, ela ainda pode deixar passar alguma coisa. Né? Ela não é 100% para diagnóstico. Mas ela realmente é muito boa. Ela vê quase tudo que a gente quer do feto. E é tão boa, né, pai, que às vezes as pacientes, depois que elas saem da ecografia, a primeira coisa que elas falam, elas dizem, eu queria fazer todos os dias, né? Isso que elas sempre falam. Daí eu já vou te fazer, já engatar a pergunta. Tem alguma problema fazer ecografia todos os Todos os dias. dias? Ou tem algum problema com o feto? Quais são as orientações dos principais É, colegiados? não tem contraindicação de fazer todos os dias. Tá? E se morar dentro de um laboratório e quiser ver o feto todos os dias, pode ver. Por questões de risco. Tá? Sim, risco diz não é que nem o raio-x, né? Isso, não causa nada. É um som, é um ultrassom, tá? Que é emitido e na volta desse ultrassom, o eco, por isso o nome é ecografia, é que dá a imagem. E isso não tem, já está comprovado, porque é a mesma coisa que a gente escutar só o nenê. E quem é mais antigo e teve nenê só escutando, o processo é o mesmo, só mais elaborado. Então, nós já temos mais de 70 anos com essa tecnologia, que é a tecnologia do sonar, e não acontece nada para o bebê. O problema é que, se fizer demais, de repente, algumas tu tem que ter muito critério para avaliar, porque assim como eu digo para vocês que não dá para não é uma foto, tudo que nós enxergamos nós temos que botar no contexto. Nós temos que ter certeza de que aquilo realmente tem potencial de ser ruim ou perigoso ou sei lá o quê, porque senão Qual, fica muito fácil de daqui a pouco começarmos a enxergar pelo em ovo, tá? Que não isso mais lá no final, vamos pontuar bem até para elas tá. saber quais são os momentos que talvez gerar ansiedade, né? Quais são as orientações dos colégios? Quantas ecografias eles orientam a fazer? 3 ecografias durante a gestação, mas no primeiro trimestre, que a gente chama, a maioria de vocês conhece como TN, né? Translucência nucal, e que não é só isso, é bem mais do que isso. O rastreamento do primeiro trimestre. Rastreamento de primeiro trimestre, esse. Uma morfológica que a gente faz entre 20 e 24 semanas, na maioria das vezes 22, e uma de terceiro trimestre, que em geral se aproveita com 30, 32 semanas, quem sabe até 34, para fazer as 3D, para ver a carinha do nenê, que é parecido com isso, parecido com aquilo. Tá? Basicamente, 3 ecografias. Quem está nos escutando e é nossos pacientes, faz toda a consulta faz parte da ecografia. Mas é só para substituir uma coisa que a gente faz, chamada medida da altura uterina. Nós medíamos o útero e, através da medida do útero, nós tínhamos a ideia que tamanho tinha o nenê. Hoje a gente mede o nenê. Pronto, só isso, nada mais, nada diferente. Né? Com uma vantagenzinha, quer dizer, se eu só medir a altura uterina por fita métrica, eu vou ter um parâmetro indireto da evolução daquela situação. Se eu olhar diretamente o tamanho do bebê, medindo febro, cabeça, barriga, e ainda olhando se o líquido está normal, se a placenta está normal, eu tenho uma vantagem. Com certeza eu tenho uma vantagem. É um método que veio para ficar. Possivelmente em 20 anos, eu posso dizer, acho que não dá isso, mas em 10 anos ninguém mais não tem ecografia no consultório fazendo obstetrícia. Principalmente no nosso meio, assim. Só para a gente pontuar, eu gosto às vezes de escrever bem a primeira ecografia ali do primeiro trimestre, que eles fazem bastante essa pergunta no pré-natal, porque tem o NIPT, né, que é o exame de
de sangue para ver se o nenê tem alguma alteração cromossômica e se ele, fazendo ele, não precisaria fazer ecografia. Lembrar que a ecografia, ela além de ver o risco de o nenê ter alguma alteração cromossômica, a gente faz toda uma análise ali no primeiro trimestre, dos bracinhos, da cabeça, do tronco. Então, o NIPT, ele não compete com a ecografia de primeiro trimestre. Ele ajuda a ecografia de primeiro trimestre a ser mais precisa na predição das alterações cromossômicas do bebê. E essa ecografia, assim como a ecografia morfológica de 20 semanas, é uma ecografia... toda ecografia é operador dependente, né, que a gente diz. Depende de quem está fazendo. Mas é importante que vocês façam com alguém de confiança do médico de vocês, porque principalmente na ecografia da translucência nucal do primeiro trimestre, se a pessoa não segue alguns critérios adequados, essa predição para dizer o risco desse nenê ter alguma alteração cromossômica, ela se perde bastante, né? Sim. Então, as ecografias que nós temos que fazer é do primeiro trimestre, com 12 semanas, entre 11 e 14, basicamente para ver o embrião realmente se tornou feto, vai ter vitalidade, ver as alterações, a nuquinha do bebê. Com 20 semanas, para a gente já ver, daí a gente chama organogênese, a gente consegue ver o cérebro melhor, ver o rim melhor, ver o fígado melhor, ver as partes internas do bebê e reforçar de novo toda a anatomia do bebê. Existe o exame do coração, né? É a ecocardio, muito pedida no nosso meio, né, pai? A gente sabe que ela é um pouco discutível. Fora daqui não se pede, só se pede se os pais... Fora daqui, eu digo na Europa, Estados Unidos, a maioria pede só quando tem alguma alteração cardíaca no casal, ou um feto prévio que teve uma malformação cardíaca, ou uma alteração na nuca do bebê, ou uma suspeita no morfológico. Aqui no nosso meio, vocês que estão nos escutando, a maioria de vocês, o médico vai acabar pedindo, né, essa ultrassonografia do coraçãozinho do bebê. E a terceira ecografia seria a primeira do primeiro trimestre, morfológico, ecocardio. E a do terceiro trimestre, para avaliar crescimento, ela é discutível. Discutível, estou falando cientificamente. Nós usamos muito ela porque a gente prefere acompanhar o crescimento do bebê pela ecografia em vez de pela altura uterina, né, pai? E como não está entrando nenhuma pergunta, a ideia é esclarecer várias perguntas de vocês. Vocês se sentem bem à vontade de usar, porque a ideia aqui é esclarecer vocês. Daí nós estamos falando. Mas eu queria entrar bem naquele tópico mesmo de como que ela faz bem, a gente já sabe, melhorou muito, principalmente na gestação gemelar, mas nos tópicos aquela que pode aumentar um pouquinho a ansiedade da gestante ou levar a condutas um pouquinho questionáveis ou até causar risco à gestação. Vamos botar desse jeito, né? Vamos ver se a ecografia, de algum modo, se mal interpretada, ela pode gerar risco à gestação. Se tu tem algum exemplo que tu te lembra, assim. Tem vários exemplos. O exemplo mais comum é a história do hematoma subcoriônico, que é no início da gravidez, recém está grávida. Em geral, todas vocês que estão escutando, e principalmente as que quiseram engravidar, fizeram ecografia com 6, 7, 8 semanas. É uma ecografia muito precoce e eu coloquei, o Gustavo acordou dizendo, os guidelines dizem que é desnecessária, porque se tiver com 12, 13 semanas, eu vou ter o mesmo tipo de controle, o mesmo tipo de verificar se a idade gestacional está correta. Tá? Mas, olha, quase todas fazem, 7, 8 semanas. E, de repente, vem escrito ali um hematoma subcoriônico, que quando a paciente perguntar, obrigatoriamente vão ter que dizer a placenta não colou direitinho ainda, e isto só temos que esperar para a evolução. Logo vem a pergunta, sim, eu posso abortar? Pode. A chance de abortar até 12 semanas de gestação é 1 em 5. Infelizmente, é um dado estatístico. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, uma ecografia muito precoce com um hematoma subcoriônico não significa nada, não quer dizer nada. Fica de 1 em 5 de poder interromper. E se interromper a gestação, não tem o que fazer. Não tem mais. Vamos tomar remédio? Tenho o que fazer. Vou ficar em repouso? Não tenho o que fazer. Muito bom isso que você falou, porque isso é muito frequente, né? Muito frequente. Até se alguém estiver nos escutando que está grávida, que teve um hematoma subcoriônico, só coloca para ilustrar ali. Porque isso no nosso consultório de obstetrícia, ele acontece 2, 3 vezes por semana, nas gestações de primeiro trimestre.
E eu gosto de explicar para as pacientes que isso é muito ansiogênico para elas, e como nós fazemos uma ecografia em todas as nossas pacientes, várias vezes eu vejo esses pequenos hematomas que ela não teve sangramento nenhum, eu nem falo para ela, porque isso não vai interferir absolutamente nada. Mas à medida que a paciente faz uma ecografia, o saco gestacional, a explicação para isso que eu dou para tentar explicar é que o saco gestacional ele é erosivo, ele vai cavando para dentro do útero para buscar nutrientes para o bebê. E nessa busca de nutrientes, às vezes ele pega um vaso um pouquinho mais com mais pressão e às vezes pode formar esse coágulo atrás do saco gestacional. E o ecografista que está ali fazendo, ele vai descrever no laudo. E automaticamente a paciente vai perguntar para ele o que é aquilo ali. E ele vai explicar fazendo essa analogia que tu fez, que é um descolamento da placenta, digamos assim. E a paciente vai botar no Google descolamento de placenta e vai levar para uma patologia completamente diferente do que ela tem. Certo? E às vezes a paciente fica tão ansiosa, vai na emergência e os médicos oferecem progesterona para esses casos. Isso não está indicado de usar progesterona nesses casos. Progesterona a gente usa quando a paciente faz fertilização, não é no caso do coisa. Mas eu digo que aí começa todo um circuito de doença, quando na verdade não é doença. Isso gera uma ansiedade grande. O esposo no leito também não tem, não tem indicação. Que tem todos os malefícios de ficar estaqueada numa cama, perdendo musculatura e risco de trombose. Então, eu acho que a ecografia do primeiro trimestre, que não é sugerido pelos colegiados, mas nós fazemos, e eu pessoalmente tenho que dizer que eu acho que vale a pena, porque ela nos previne daqui a pouco uma gestação ectópica, principalmente na clínica privada, que tu tem direto contato com a paciente. E daí entrou aqui uma pergunta da Josiane: com quantas semanas é indicado fazer a última ecografia? Estava falando a primeira, mas... Quanto mais tarde tu fizeres a ecografia, mais difícil fica para nós interpretarmos, tá? E para vocês entenderem o que está acontecendo. É que essa ecografia tardia, na verdade, ela só vai nos mostrar basicamente quantidade de líquido e crescimento do teu nenê. Tá? E que isto a cada consulta já está sendo feita. Então, não tem uma data. Tá? Em torno de 33, 34 semanas, se faria a última ecografia para quem não tem ecografia no consultório. Para quem tem ecografia no consultório, tu vai fazer exames através da ecografia até o dia de nascer. Não sei se estou respondendo. Vou tentar responder de um jeito diferente. Josiane, assim, a parte técnica, se fosse uma pergunta de prova para um aluno de obstetrícia, a gente diria que essa terceira ecografia do terceiro trimestre teria indicado só se a gente tivesse suspeita que o neném não estivesse crescendo adequadamente, digamos assim. E eu não sei se teu médico tem ecografia no consultório, mas vamos supor que ele esteja te pedindo. A última ecografia provavelmente vai ser entre 32 e 34 semanas para ver se o neném está num crescimento adequado. Mas esse crescimento, se ele não faz ecografia no consultório, ele faz pela medida da barriga da tua barriga. E à medida que a tua barriga vai crescendo, ele consegue perceber se precisa dessa ecografia ou não. Então, essa resposta não tem, né? Quando é que é a última que a gente faz? Assim, só para elucidar, de repente a gente coloca a fita e está acostumado com a ecografia. A fita métrica controla muito bem a gestação. A fita métrica, eu fiz isso 15 anos só com fita métrica e é muito, muito bom. Apenas parece melhor, em vez de eu medir o útero e indiretamente chegar à conclusão que está tudo bem, eu medi o fetinho direto. Parece que é melhor. Não existe nada dizendo que tenha que ter ecografia no consultório. Mas a experiência de 45 anos, para mim, provou. Vai ter que ter. Não tem. É melhor, não é pior. É pior. Tem a Fernanda que perguntou, porque a ideia aqui é responder a elas, né? Mas depois eu quero fazer um link com a pergunta da Josiana para a gente falar do percentil. A gente falou uma das coisas que causa ansiedade da ecografia no primeiro trimestre é o hematoma subcoriônico. E eu quero deixar um gancho só para a gente lembrar que uma das coisas que causa ansiedade no terceiro trimestre na ecografia é o percentil do bebê. A gente vai explicar bem isso, que eu acho bem importante vocês terem isso na cabeça. Mas antes, vamos responder a Fernanda aqui, se é possível identificar assimetria cranianas do bebê ainda antes do parto. Eu não sei que tipo de assimetria tu está se referindo, Fernanda. Se são assimetrias não patológicas, a cabeça é mais achatada aqui,
ou a testa é um pouquinho mais levantada, porque cada um tem assimetrias cranianas, né? Então, essas assimetrias não patológicas não são possíveis de tu ver e nem te chama atenção na ecografia, mas assimetrias patológicas, que a gente chama doenças onde que o crânio ele é fundido, ele não é aberto. Lembra que o cabecinho do nenê, quando ele nasce, ele é aberto, né? Tem uma doença que o crânio ele calcifica antes, então o nenê fecha a cabecinha antes, e malformações de tubo neural da coluna, que puxa a coluna para trás, também alteram a configuração do crânio. Essa sim, mas assimetrias de o nenê ter a cabeça um pouquinho mais achatado, ou a testa um pouquinho mais avançada, essa não, né? Não sei o que tu quer Não, corroborar aí, acho que é isso, né? a ecografia é um método diagnóstico complementar. A gente está fazendo a parte clínica de evolução. Quando se palpa a barriga mesmo que tu não use a fita métrica, relaciona a idade gestacional e tu já tem uma ideia. Essa aqui deve ter 20 semanas de palpa, mais ou menos isso. Essa aqui deve ter 34. É óbvio que com o peso em excesso dificulta um pouquinho, mas para isso também a ecografia esclarece, porque ela não dá bola para tamanho de pai, mãe, ela mede diretamente o feto. Isso facilita a vida. Mas com cuidado, porque facilita também, às vezes, achar coisas erradas e tem que saber fazer ecografia. Só isso. Tá. Ela colocou ali plagiocefalia. Essa eu não estou vindo na minha cabeça exatamente qual é essa patologia. Mas lembrar que sempre a posição do bebê também atrapalha. Eu não vou te responder porque eu não vou saber te dizer, tá, Fernando? Poderia falar sobre onfalocele e as possibilidades de síndromes detectadas na ecografia. A onfalocele tá associada à trissomia do 18, tá? Eu não sei o que tu gostaria que eu falasse, mas basicamente a onfalocele é um defeito de fechamento da parede abdominal do bebê. E normalmente a gente já consegue identificar com 14 semanas na ecografia do primeiro trimestre, certo? Porque com 12 semanas, com 11 semanas, a barriguinha do nenê fecha e o intestino entra para dentro. E daí são duas patologias básicas que vêm do defeito do fechamento do abdômen, que é a gastroesquise ou a onfalocele. A gastroesquise é um defeito de parede em que só o intestino se exterioriza para fora sem o peritônio em volta. Então o intestino fica para fora no líquido amniótico e não está associada a síndromes genéticas nem cromossômicas. As onfaloceles, que daí vem todo o peritônio, tem uma pelezinha por fora do intestino, ela já está mais associada a alterações cromossômicas, como a trissomia do 13 e do 18. Tá? E eu queria que a gente entrasse na questão porque eu acho que as duas coisas que eu não queria que passasse, pai, é o hematoma subcoriônico, para o paciente ficar relativamente tranquilo quanto a ele. E a questão de fazer muita ecografia no final da gestação do percentil. Então já vai no percentil. Já toca no percentil. Porque ano passando, assim, percentil de 10 a 90, normal. Normal, não tem nada normal. Mas explica melhor para a turma o percentil. O percentil, eu gosto de explicar assim para vocês. O que é o percentil do bebê? Eu vou falar exatamente como eu falo com meus pacientes, uma forma didática, assim. Se a gente pegar uma sala de aula das crianças da primeira série, vai ter uma fila que o menorzinho vai estar lá na frente e o maiorzão vai estar lá atrás. Todos os bebês dentro desta fila, em princípio, são normais. Mas existe uma dispersão de tamanho na nossa espécie que a gente classifica em percentis. O que está lá atrás da fila é grandão e normal, é o percentil 90. O pequenininho lá da frente é o pequeno, normal, percentil 10. Então, todos entre o percentil 10 e 90 a gente considera normal. O percentil 50 seria bem aquele que está bem no meio da fila. O percentil 75 seria aquele que está no meio da fila com o final. O percentil 25 entre o meio e o começo da fila. Então, o que eu gosto de dizer? Por que os percentis são importantes? Porque quando a gente está atrás de risco de doença, a gente normalmente não procura na normalidade. A gente busca fora dos percentis. Estar abaixo do percentil 10 ou acima do percentil 90 te coloca num risco de a gente pensar assim, opa, será que esse nenê tem alguma coisa? É a mesma coisa quando a gente enxerga uma pessoa de 2 metros na rua. Tu diz assim, essa pessoa é diferente, mas não necessariamente ela é doente. Então isso é importante as pessoas saberem.
E eu vejo as pessoas se preocupar muito com o percentil do bebê, às vezes quando ele está no percentil 40, 35, 25 ou 65, tá? Então essa é a primeira coisa. O percentil estando entre o 10 e o 90 são percentis normais, não precisa se preocupar quanto a isso. Quando tu começa a fazer ecografia toda semana no último trimestre, vamos lá, o nenê está com 2,5 kg, a gente tem que lembrar que a nossa aferição do peso do bebê ela é imprecisa. É que nem as balanças do banheiro, eu digo. Tu sobe uma vez da 72, daí sobe outra da 72,3, depois só de tu subir 5 vezes nela vai te dar 3, 4 pesos diferentes. A ecografia também faz isso. Por quê? Porque ela é uma equação matemática, ela não é uma máquina pesando o neném lá dentro. Então, quando eu digo para vocês, lá com 34, 35 semanas, que o neném está com 2,5 kg, ele pode estar com 2,8 kg e pode estar com 2,2 kg. E isso é grande, para quem tem 2,5 kg é um erro grande, certo? Então, o que acontece? O neném ganha em torno de 150 a 200 gramas por semana. Tu vai lá no meu consultório, a gente faz uma ecografia e deu 2,500. Na outra semana, com 36 semanas, tu vai lá, ele está com 2 quilos, 490. O que tu vai pensar? Que o neném perdeu peso. Quando, na verdade, existe um erro de aferição que comporta esse erro, dizendo assim, olha, tá tudo bem com o neném, tu não precisa se preocupar com isso. E por isso os guidelines dizem que para acompanhar peso fetal, a gente precisa pelo menos 14 a 21 dias de diferença entre uma ecografia e outra. E por que eu estou chamando muita atenção para isso? Porque tem muitas pacientes que começam a ficar ansiosa, que o neném não está ganhando peso no intervalo pequeno, e às vezes se antecipa o nascimento de um bebê que não precisaria ter nascido antes, certo? Ou até se colocando uma outra coisa que chama o Doppler, estudar o vaso do bebê se ele está dentro de um percentil normal. Não tem nenhuma necessidade de fazer Doppler no neném quando ele está num crescimento de percentil 30, 40, dentro da normalidade. O Doppler ele nos ajuda para avaliar o fluxo do bebê quando ele está abaixo do percentil 10. Ali sim ele nos ajuda bastante. Não sei se eu fui claro, pai. Não sei que Não, foi bem. Eu acho muito importante. Tentar também, de novo que eu disse, entre 10 e 90, está tudo bem. Significa que é um pouco menor ou maior. E dentro do acima do 90 e abaixo do 10, que a gente abre o olho, muitos são normais. Ah, aí vem a característica genética dos pais. Pais muito grandes, de repente, uma criança muito grande. Pais muito pequenos, de repente, uma criança pequena, fora dessa média de 10 a 90. Então, mesmo fora dos 10 a 90, nenhum motivo para se preocupar. Tá? Mesmo que venha escrito na ecografia que procure seu médico, tá, procura. Mas o médico deve tranquilizá-la, porque não é algo preocupante. E abaixo do 10, acima do 90, tá bem? O obstetra vai esclarecer. Muitos são dentro da normalidade. Não há motivo para preocupação. E realmente isso é muito comum. Muito, muito comum. Ali entrou uma pergunta da Débora. A AU, acho que é artéria umbilical única. Acho que é isso que ela quer perguntar. Se preocupa? Não, Débora. Artéria umbilical única já preocupou mais. Assim como pieloectasia, que era uma dilatação da pelve do rim do nenê. Assim como cisto de plexo coroide. Quando são coisas isoladas, não preocupa. E a artéria umbilical única, se o crescimento do bebê está adequado, é só um achado. O nenê vai se nutrir muito bem com uma artéria e não vai ter complicação nenhuma. Com o passar do tempo da ecografia, a gente vai aprendendo com a ecografia. Vai sabendo o que a imagem diz, o que funciona, o que não funciona. E nós já estamos bem adiantados. Só que ainda aparecerão coisas com que a gente pensa que não é bom e como tu não tem toda a certeza, de repente tu interfere mais. Com certeza, na artéria umbilical única, qualquer alteraçãozinha há um tempo atrás era motivo para pensar em interromper a gestação. Hoje a gente é tranquilo, a gente vai direto dizendo, não, funciona como um bebê absolutamente normal. Uma coisa que a gente não tocou, né, pai, mas eu percebi direto quando a gente acompanhava as gestações da Europa, e aqui a diferença da ligação com o bebê, a ecografia, ela torna o nenê muito mais presente na família, principalmente o pai vendo o nenê, e esse vínculo com o bebê, ele se torna muito mais forte, e eu vejo isso com muito bons olhos. Na Europa, eles questionam muito essas ecografias que a gente faz a mais por
por aumentar a ansiedade em alguns casos, mas eu vejo um benefício muito grande a relação que a gente gera entre o bebê com a mãe. É. Mas com uma ressalva só, né? Que é a ecografia do primeiro trimestre. Eu tive uma paciente minha na Alemanha que ela ficou muito triste porque ela mandou o beta-HCG para mim, sabe? Gustavo, tô grávida. E eu dei parabéns para ela, que legal. E ela disse, Gustavo, eu mandei para o meu médico aqui, ele disse que para mim na minha gineco que eu só vou para obstetra com 12 semanas. E ela sentiu aquilo como uma situação meio fria, assim, pô, eu tô grávida e eles nem querem me ver. E reforçando que lá eles realmente a gestação para eles começa a valer a partir de 10, 12 semanas, justamente por causa daquele 1/5 que tu frisou bem no início da gestação, né? E eu vejo, infelizmente, aí pegando o lado o ruim, quando a gente faz a ecografia do primeiro trimestre ali, com 5, 6 semanas, a gente já vê o coraçãozinho batendo, a nossa relação com aquele embrião ele já se torna bem mais forte, né? Isso é inevitável, não tem como. Mas eu digo para os pacientes, ok, estamos felizes agora, mas vamos fazer de conta agora que nós temos que esperar até 10 semanas, porque realmente tem muita coisa para acontecer. Aí as pacientes não gostam quando a gente diz isso, porque fica aquilo, não, tá agorando, tá dizendo uma coisa ruim, vai dizer que eu não vou ter esse nenê. Não, tem de 100%, tem 80% de que vai adiante. E tem 20%, mas aí a explicação também é assim, ó, medicamente, vê se vocês me entendem, nós ficamos muito felizes que exista o aborto, porque normalmente o abortamento é por malformação. Por malformação. A A seleção. seleção natural, o corpo, lembram, vem 23 pares de genes de um e 23 pares do outro. Eles se cruzam e se tudo engatou, os 23 nos 23, vai dar os 80%. Vamos ter nenê. Se um desses fiozinhos não engatou, o organismo vai dizer, não vai adiante. E isso medicamente é muito bom. Pena, é 1/5. Numa mão cheia, de 5 mulheres que engravidam, uma não vai ter aquele nenê. Tá bem, não adianta ficar bravo, faz parte do jogo. Agora, invariavelmente, a choradeira é grande. E infelizmente eu acho que a geração que mais está sofrendo com isso é justamente a geração da ecografia, que antigamente não tinha tanta ecografia, as mulheres sabiam mais tarde estavam grávidas, né? Então a ecografia fez com que vocês descobrissem mais cedo e se relacionassem mais cedo com a gestação. Para os Gustavo, nossos filhos, nós vamos ter que explicar isso, na verdade, para nossas filhas mulheres, né? assim, ó, mas como é o diagnóstico precoce, e às vezes é tão precoce que a eco nem detectou ainda. Vai paciente no consultório, olha aqui, ó, meu beta-HCG está positivo, 300. Eu não vou ver nada dentro do útero, não vou ver. Beta-HCG de 1000, não vou ver nada dentro do útero. A partir de 2000 é que nós vamos ver alguma coisa, e assim mesmo ainda não é embrião. Tá? Então, essas gestações iniciais, quando a gente não sabe, vem a menstruação atrasada e nem ficavam sabendo que tinham engravidado. Não menstruou, 7 dias depois não menstruou, não fez beta-HCG, não fez teste, não fez nenhum. Veio a menstruação. Hoje já se sabe, porque a maioria já sai correndo para fazer um beta-HCG. Eu não acho que está errado, só tem que saber o que está fazendo. Tem que saber que está botando uma perspectiva em que tem 20% de chance de não dar certo. Tem uma pergunta da Silvia ali. Quem possui resistência, eu acredito que seja resistência aumentada das artérias uterinas, precisa fazer algum tipo de controle ou exame específico? O que a artéria uterina resistente quer te dizer, Silvia? Primeiro tem que ver qual é o momento da tua gestação. Normalmente a gente vê a resistência das artérias ou ali com 12, 14 semanas ou com 20, 22 semanas. Cada vez mais está tentando se fazer no primeiro trimestre para tentar predizer as pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia. Então, naquelas pacientes que têm artérias uterinas muito resistentes, tem um grupo grande de médicos que advogam o uso de aspirina para diminuir a tua chance de ter pré-eclâmpsia. Basicamente, seria essa a indicação para quem tem artérias uterinas resistentes. Mas não que tu precisa fazer algum exame específico a mais. Caso o teu nenê não ganhe peso e não cresça, daí nós temos que fazer a avaliação das artérias umbilicais. Tem mais pergunta aí? Tem, da Esteala. Essa estatística de 20% de abortamento vale também para gestações decorrentes de FIV? Sim.
Sim, vai. E não é que é de 15 a 20%. Talvez, Estela, quem faz FIV e tenha a biópsia do embrião com já biopsiado, não tendo malformações, alterações cromossômicas, que é uma importante causa de aborto primeiro trimestre, provavelmente seja menos, certo? Mas às vezes, por ser FIV, por outros motivos aumentam, entendeu? Porque não é uma gestação espontânea. Então, eu não saberia te dizer se é exatamente isso. Eu chutaria que é em torno de 10 a 15%. Não é muito mais ou muito menos que isso, tá? Mas é um chute, não é uma verdade absoluta. O que mais que a gente podia falar? Ah, uma outra coisa. Eu acho que nós estamos se encaminhando para o final, né, pai? Outra Assim, coisa que causa 40. ansiedade, às vezes, na ecografia do terceiro trimestre, a gente falou que era hematoma subcoriônico, o percentil, o peso, né? Se faz a ecografia muito seguida, e a quantidade de líquido, né? Às vezes a gente tem que cuidar, por exemplo, que bebês... Ó, tem entrando um monte de beijo para nós, para ti aí, ó. Beijo para vocês. Que os nenês, principalmente, estão sentados, às vezes eles podem falsamente parecer que tem pouco líquido e não ter líquido diminuído, né? Isso às vezes pode sugerir uma indicação de cesariana sem necessidade, mas lembrar que o acompanhamento de líquido no terceiro trimestre é uma coisa, é um dos dados de bem-estar fetal. Né? E é um dado ecográfico, né? A gente até pode pensar em líquido diminuído ou aumentado pela fita métrica que eu falei para vocês, mas é um dado bem indireto. Né? O dado direto é ecográfico e não é difícil, principalmente em pacientes que estão com peso adequado. As pacientes muito obesas, a gente erra um pouquinho mais, né? Tanto na avaliação do peso, como das malformações e do líquido, porque a camada de gordura atrapalha a ecografia. Ela não deixa o som passar e na volta ela é atenuada e aí complica bastante. Mas é a minoria. A grande maioria está dentro de um peso absolutamente razoável para ter uma ecografia. Uma das coisas que eu acho também na ecografia que tentam ver, já chegou paciente para mim, que estão querendo ver, as pacientes que têm uma, duas, três cesáreas, eles querem fazer ecografia para definir a espessura do útero para saber se o útero vai romper, porque é uma ansiedade nossa quando se tem muitas cesáreas, 3, 4, 5 cesáreas, o risco de romper. E estão querendo, já tem alguns trabalhos tentando definir a espessura do segmento do útero com risco de ruptura. Isso não está nada definido ainda e infelizmente não dá para a gente fazer essa predição tão clara ainda. Tá? Essa é uma outra coisa que eu queria falar. A eco tá evoluindo, ela continua evoluindo. Só que ela deu um passo gigantesco em 30 anos e depois nos outros ela vai crescendo bem devagarzinho, né? Mas é brincadeira. Quem viu uma ecografia em 1978, tem coisas que eu vou dizer, vocês nem sabem. A televisão, na época que eu via televisão com essa idade, em 78, tinha um transversal que passava assim, ó, passava, tu não enxergava direito. Bom, a ecografia do tempo que o Gustavo nasceu era assim. Ele ficava olhando, ela não tinha uma Tipo imagem. uma interferência. Ela passava todo o tempo a imagem no meio. Por quê? Porque era o que eles conseguiam. Não Uma conseguiam. interferência. É exatamente isso. Mas hoje E agora, traz o a gente... Na última, eu fiz a ecografia quinta-feira, a Cláudia, que o neném estava sentado. Ela disse que o neném tinha mexido muito no outro dia. Eu disse, não, então vem aqui. Eu peguei o meu celular, peguei o probezinho que a gente tem lá no Moinhos e com o meu celular eu fiz a ecografia nela. Para ver, não, o neném está sentado mesmo, não para cesárea. Então, a ecografia evoluiu tanto que durante o trabalho de parto nos ajuda a definir qual é a variedade de posição do bebê. Quando faz a força, a gente vê quanto o neném baixa ou não baixa para vir para nascer de parto normal. Então, até na hora do parto, a ecografia nos ajudou. Já está ajudando. Né? Mas acho que é isso, João. Não tem que mais deu? perguntas aqui. Eu queria falar da história do hematoma subcoriônico, percentil, circular de cordão. Se é circular de cordão que a gente vê na ecografia atrapalha do parto. Um terço dos partos do neném nasce com circular de cordão no pescoço. Só no Tá? pescoço. Então, isso não chega a atrapalhar. Tá? Então, claro, se tem dois, três circulares até pode atrapalhar, mas isso não é uma indicação de cesárea quando a gente vê na ecografia um bebê com um cordão em volta do pescoço. O nenê, Ó,
temos sinais de Beijo detecção. pro Arthur, Cláudio. Então tá, pai. Tá bem? Ficamos assim? Tá bom. Espero Beijo que para todo mundo. Espero que a gente tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas aí. Valeu. E nos vemos amanhã no consultório lá. Beijo Tá para bom. todos vocês e um ótimo parto para vocês. Tchau. Tchau.